Amigas e amigos da grande rede social, saudação a todos. O meu nome é Antônio Ibiapino e eu queria nesse vídeo falar da situação da guerra na Ucrânia, que preocupa a todos, porque realmente é uma situação grave. E eu queria falar um pouco da guerra para que as pessoas possam compreendê-la. Essa guerra, ela é uma guerra dos Estados Unidos. E até quando a humanidade vai aguentar essa ideologia de guerra dos Estados Unidos? Não é possível aceitar isso. Todo ano tem uma guerra, todo ano tem uma destruição de vida humana. Os Estados Unidos interferem em todos os países do mundo para poder manter os seus privilégios, o seu comércio, os seus negócios e a sua ideologia de dominação. Isso é inaceitável e irrefletido, porque as pessoas não fazem a devida reflexão acerca disso. A Ucrânia é um país imbricado ali na Rússia. Existe um exército paralelo formado por muitos países que se chama OTAN, ou seja, um conjunto de países e conformam um exército. E esses países vão dominando o mundo a partir do terrorismo que eles fazem, porque eles têm um exército formado por todos. Esse é um aspecto. E o que é que fez os Estados Unidos? Faz uma articulação muito bem feita com esse fascista que é atualmente presidente da Ucrânia, para entrar na OTAN, para construir laboratório dentro da Ucrânia para fazer vírus e armas de destruição em massa, e para interferir e desmantelar a economia da Rússia. Essa mesma coisa os Estados Unidos fez no Iraque, no Afeganistão, no México, no Brasil, na Colômbia, na China. Ele está tentando desestabilizar a China. E qual é o objetivo dos Estados Unidos? Desmantelar as economias do mundo e fazer prevalecer a economia norte-americana, para promover o bem-estar dos norte-americanos, que eu não teria nada contra se eles trabalhassem para promover o bem-estar deles próprios, mas não atrapalhassem os outros países, porque cada país precisa promover o bem-estar do seu povo. Não podemos conviver com egoísmo. Estados Unidos quer tudo de bom para o seu povo, mas destruindo as outras economias para que o povo viva miserável dependendo deles. Aí eles fazem empréstimo, as empresas deles produzem, geram empregos nos Estados Unidos para vender nos nossos países, baseado no padrão dólar, e promovendo inflação nos países, promovendo desemprego, promovendo desespero, fome e etc.
Esse é o grande papel dos Estados Unidos. Para isso, eles têm a CIA, que, segundo um agente da própria CIA, afirmou que ela nada mais é do que a polícia secreta do capitalismo dos Estados Unidos. Como funciona a CIA? Ela tem os seus agentes diretos, orgânicos, e tem também os agentes de ligação. Quem são esses agentes de ligação espalhados pelo mundo? Homens de negócio, políticos ordinários e religiosos. Agora entendam, não são todos os homens de negócio, não são todos os religiosos e nem são todos os políticos. São aqueles ordinários que a CIA pode comprar. Vejamos no Brasil em 2016. A CIA instalou espionagem no Brasil. A CIA fez uma grande cabala para compreender que coisas gerariam ódio. Aí ela tem um outro tripé, que são os meios de comunicação. No Brasil, por exemplo, 3 agências de notícias dos Estados Unidos espalham notícias para as grandes redes de comunicação brasileiras. E a CIA faz a notícia pronta, toda codificada, a partir do ponto de vista que ela quer, e manda para os veículos dos países veicularem. Então, com este tripé, ela fez uma grande cabala no Brasil. Os Estados Unidos, juntos com a Arábia Saudita, derrubou o preço do barril de petróleo de propósito para poder causar um grande prejuízo à Petrobras. Entendam, na época, o barril de petróleo era R$120. Na época. Aliás, eu peço perdão, $120. Esse era o preço do barril de petróleo. Os Estados Unidos e a Arábia Saudita, organizados para derrubar o governo brasileiro, reduziram o preço do barril de petróleo de forma direcionada e o barril de petróleo passou a valer $27. Aí o que fez a imprensa brasileira? A Petrobras teve um grande prejuízo. E o culpado? Os ladrões que governavam o Brasil. E massificaram esta notícia e deram um golpe no Brasil. O que é que nós ganhamos com esse golpe? As empresas importantes do Brasil foram desclassificadas. Até abriram falência. Aí as empresas dos Estados Unidos tomaram esse mercado. Aí o Brasil deixa de ter grandes empresas, gerando emprego, pagando impostos e etc. O resultado: hoje o Brasil tem a maior comunidade do mundo de miseráveis. No governo, nós temos até então um ignorante, homofóbico, incompetente e mentiroso. Foi o suficiente para destruir a economia do Brasil. Aí os Estados Unidos, com isso, deita e rola. Assim, eles fazem em todos os países.
Voltamos agora, a partir dessa introdução, para a guerra na Ucrânia. Os Estados Unidos precisam fazer a mesma coisa com a Rússia para poder manter os seus privilégios e a sua dominação no mundo. E quem os Estados Unidos usou para isso? Este moleque neofascista e criminoso que se chama Zelensky. Assim como aquele utilizou o Bolsonaro, porque ele sabia que o Bolsonaro é um idiota e fazia muito bem o papel que os Estados Unidos queriam que ele fizesse. Mas a Rússia não é boba. E a Rússia tem força militar, a Rússia tem boas relações com o mundo e tem uma excelente economia. E então a Rússia começa a pressionar a Ucrânia, primeiro para que ela não entre na OTAN, nesse grupo de militares internacionais criminosos, porque eles agem para destruir as economias dos países e também a política dos países. Segundo, problema grave dos laboratórios para produzir bactérias e armas de destruição em massa. E terceiro, para que o povo que tem origem russa na Ucrânia não fosse massacrados. E aí agora eu vou falar desse tópico aqui. A Ucrânia, durante 8 anos, massacrou o seu próprio país. Toda semana, o Zelensky bombardeava a Ucrânia. 14 mil pessoas morreram nesse massacre, que durou 8 anos. Ela bombardeava com mísseis. E eu pergunto aos senhores e às senhoras, vocês ouviram alguma notícia sobre isso? O Zelensky bombardeava sindicatos de trabalhadores na Ucrânia. Muitos sindicalistas morreram dentro do próprio sindicato por causa dos incêndios provocados pelas bombas do Zelensky. Ninguém denunciou isso. Ninguém reclamou dessas 14 mil pessoas que morreram durante esses 8 anos. Isso é preciso ser dito e refletido pelas pessoas, pela sociedade. Os Estados Unidos são os responsáveis por fornecer logística e armas para a Ucrânia, com um único objetivo: gerar um grave problema para a Rússia e para a economia russa, o que irá proporcionar miséria, fome, desespero naquela nação. Isso é justo? Pergunto aos senhores e às senhoras para fazer uma reflexão justa e sincera. Chegou um ponto que a guerra começa para exatamente destruir o intento criminoso deste fascista nojento que é Zelensky, lacaio dos Estados Unidos. Está fazendo quase um ano que essa guerra começou. Neste período de quase um ano,
os Estados Unidos mandaram para a Ucrânia 50 bilhões. É uma quantidade de dinheiro extraordinária. Para que os Estados Unidos mandaram tanto dinheiro para a Ucrânia? Para fortalecer o fascista Zelensky. O que os Estados Unidos querem com isso? A continuidade da guerra. Para os Estados Unidos, esta guerra, se durar muito, será uma maravilha. Porque ele isola a Rússia, ele destrói a economia da Rússia e, com isso, ele consegue o seu objetivo, que é a dominação daquela região do planeta Terra. E os Estados Unidos têm ganhado o apoio, por exemplo, da comunidade europeia, que é uma comunidade historicamente criminosa. Vejam, por exemplo, o que a Roma fez com a humanidade. Para isso, é necessário que se estude a história da humanidade. Eu não posso dizer nesse vídeo, porque senão ele fica longo demais. Vejam o que a Europa fez com a África e com o continente americano. A África, eles dominaram durante muitos anos, eles que eu digo, os países da Europa. O que a Europa fez com a África e com o continente americano? Escravizaram africanos e durante quase 400 anos esse povo sofreu uma ação indescritível. Tortura, prisão, assassinatos, morte, estupro, estiolação da vida humana. Foi o que a Europa fez. E agora ela está mais uma vez, depois de ter feito a Segunda Guerra Mundial, dando guarida a um criminoso fascista, que é o Zelensky. E quem está do lado do Zelensky? A imprensa dos países do mundo. O Brasil é o pior exemplo disso. A Globo todo dia faz uma apologia ao Zelensky. Agora falou de forma muito eloquente do encontro do Zelensky com o titã combalido dos Estados Unidos. Ora, por quê? Lembram que eu falei dos meios de comunicação e do dinheiro que as agências dos Estados Unidos passam para esses meios de comunicação? A Globo fazer apologia ao Zelensky, a um criminoso, a um fascista, que a humanidade vai um dia ter a prova do que eu estou a dizer agora, é uma coisa absurda. Mas a gente compreende, porque a Rede Globo apoiou a ditadura militar no Brasil e na América Latina. Porque a Globo toda a vida fez campanha contra a reforma agrária. Porque a Globo toda a vida foi uma empresa lambibota dos Estados Unidos. A Globo não faz notícia dos países latino-americano e caribenho. A Globo não divulga nada, mas a Globo divulga até o modelo da saia da primeira-dama dos Estados Unidos. A Globo, como uma boa prostituta, se prostra aos pés do imperialismo norte-americano e do imperialismo europeu. Então a gente não reclama da Globo e nem se admira do que ela faz, porque esta é a índole da Globo. Agora eu fico muito preocupado com o Papa Francisco, que me parece que é um hipócrita covarde. Ele fala
da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Mas em algum momento vocês ouviram este Papa falar que os Estados Unidos mandam muito dinheiro para a Ucrânia, que os Estados Unidos mandam armas para a Ucrânia? Algum dia alguém ouviu falar que este Papa proferiu uma palavra em relação a este exército mundial criminoso que é a OTAN? Na história da humanidade, a Igreja Católica sempre foi covarde. Silenciou em relação a muitas coisas no mundo, como, por exemplo, o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha. E agora está de novo silenciando a verdadeira história desta guerra, que está fazendo o povo da Ucrânia, aquelas pessoas simples, e que nem elas mesmas sabem o porquê desta guerra, e tudo por causa de um canalha, ordinário, criminoso, assassino, que é o Zelensky, apoiado pelos Estados Unidos. Papa, não basta alguma palavra do senhor dizendo a reforma agrária é importante. Nem precisa o senhor dizer. É claro que é importante. Só um imbecil não sabe que a reforma agrária é importante. É muito importante cuidar dos pobres. Não precisa o senhor dizer isso. Quem mais sabe disso são os pobres. O que o senhor deveria fazer era ter vergonha e dizer que a miséria da humanidade tem um responsável, que é o sistema capitalista, que são esses empresários capitalistas que concentram toda a riqueza, explorando os seus fiéis, que rezam de joelho todo dia para o Senhor e para a sua igreja. Tirando essas pessoas do mercado de trabalho e matando-as de fome. Diga isso, seja homem e não um covarde. O que o senhor precisa dizer é que a guerra na Ucrânia é uma guerra do governo dos Estados Unidos e que ela vai ser duradoura, exatamente para destruir a Rússia, que é o que os Estados Unidos querem. E o sofrimento desta ação criminosa dos Estados Unidos e dos países imperialistas da Europa são os grandes responsáveis, são os grandes criminosos. Da Globo, dos Estados Unidos, não se espera nada. Do senhor, todo mundo espera pelo menos dignidade e coragem para dizer a verdade. Não pense que todo mundo é besta, como, por exemplo, no século passado, que acreditava nas mentiras dos religiosos do mundo. Hoje, a sociedade mundial compreendeu muito o porquê da miséria humana, apesar de vocês. Portanto, amigos e amigas, esse vídeo é um tanto quanto largo, de modo que não vai caber no WhatsApp, que é um bom meio de comunicação. Ele estará no Facebook, que é também um excelente meio de comunicação, e no YouTube. Se por acaso compreenderem que esse vídeo tem alguma importância histórica, sociológica, geográfica e social, se puderem, compartilhem com seus amigos, com as suas amigas. Nós não podemos nos acovardar diante do mal. Nosso grande papel é seguir lutando pelo mundo em que todas e todos tenham direito ao bem-estar e à vida.
Muito obrigado.